Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de funções trigonométricas, agora sim, vamos representar a função seno no sistema de coordenadas cartesianas, nosso plano cartesiano. A função que representaremos é f de x igual a seno de x com domínio real. E essa função aqui a gente vai considerar a função seno padrão, porque ela é a mais simples de todas. E todas as outras que a gente venha a construir, a gente vai considerar essa como referência. Por isso, vamos determinar essa aqui, a função padrão. Ok, já deixei pronto aqui a nossa tradicional tabelinha. A gente nem sempre vai precisar fazer isso, né? Isso aqui é para uma questão didática, para o nosso primeiro caso. Futuramente, a gente vai conseguir fazer isso de forma mais objetiva. Então, vamos lá. Também deixei representado um pequeno círculo trigonométrico aqui, para a gente avaliar os valores. É claro que você pode fazer toda essa tabela usando a sua calculadora científica. Ou até então uma tabela trigonométrica que é muito menos comum, né? Mas vamos lá. Os valores de x, pessoal, no plano cartesiano, devem estar em radianos, porque grau é uma unidade totalmente angular e ela não pode ser colocada numa linha reta, certo? Teria que ser numa curva. Então, o radiano tem essa possibilidade de colocar tanto em curva quanto em reta. A gente até encontra por aí, em alguns lugares, né, alguns materiais didáticos com esses valores aqui em graus. Ok? Mas é para facilitar, não é o correto. O correto é que eles sejam em radianos. Então, a gente vai colocar em radianos até para fazer de forma correta e já se acostumar com os valores em graus nessa unidade. Certo? Colocamos aqui o 0, 35, 45, 60, que são os valores notáveis, que a gente encontra nas tabelinhas mais comuns, e os valores, né, que dividem os quadrantes, 90, 180, 270 e 360. Ok? Vamos lá então. Como em qualquer função, coloca o x, achamos o y, que aqui está representado por f de x. 0, seno de 0, se eu colocar aqui, eu vou ter a representação da projeção no eixo y, né, que é o eixo de senos. Temos 0, ok? Depois colocando 30, seno de 30, que é π sobre 6, teremos meio. Depois teremos seno de 45, que é π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, um pouquinho mais. Aqui eu coloquei os ângulos notáveis, ó, 30, 45, 60. 60 já temos raiz de 3 sobre 2. Seno de 90, a projeção está completa. 1. Agora, seno de 180, não haverá projeção. 0, a projeção fica em cima da origem. Seno de 270, até aqui embaixo, a projeção ó, vai ser menos 1. E 360 é uma volta completa. Seno de 360 é igual ao seno de 0, que é 0. Claro que a gente poderia colocar valores intermediários aqui, né? No segundo, terceiro e quarto quadrante. Eu deixei um espacinho aqui para a gente melhor situar, mas a gente sabe que vai ser de alguma maneira continuidade disso aqui, só numa outra posição. Então a gente já consegue fazer o gráfico completo através desses valores. Tá? E mais para frente a gente vai ver que a gente consegue simplificar essa representação aqui. Muito bem, vamos marcar os pontos no plano cartesiano, certo? Então vejam só. 0 é 0, vamos marcar o primeiro ponto, vou marcar aqui no dedinho. Certo? Sendo 0 é 0. Depois, 30 graus π sobre 6 é meio. Ó, 30 graus é nessa primeira divisãozinha aqui que eu já coloquei, né? Tá? Vou marcar com uma flechinha aqui para não carregar muito a marcação, depois a gente vê. É meio, então, já deixei marcado 1, né? Então, meio é bem aqui, ó, na metade do caminho. Depois a gente destaca. Quando o x é π sobre 4, que é 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 é igual ou aproximadamente 0,707. Tá, vamos botar as três casinhas aqui. Então, o nosso gráfico a gente vai marcar um 0,7, né? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Certo? Que é mais ou menos 0,7. Ok? E a marcação que estamos fazendo aqui do 45 graus. E agora, 60, que é π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. 60 está mais ou menos aqui, que é π sobre 3, ó. Você pode dividir isso aqui, né, π sobre 2,
Você poderia colocar aqui, na verdade, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas aí você teria todos os valores muito quebradinhos aqui. Então a gente já coloca os valores conhecidos para facilitar. Mas aqui, em vez de 3,14, você poderia marcar o 3, certo? E assim sucessivamente. Aqui é 6,28, você poderia marcar o 6, mas você não tem esse ponto exato aqui em cima. Tem um pouquinho deslocado para baixo, certo? A gente já vai com os valores que fecham direitinho. Raiz de 3 sobre 2, que é igual aproximadamente, né, 0,866. Claro que a gente não consegue marcar com tanta precisão, certo? Então a gente vai marcar aproximadamente 0,8. Raiz de 3 sobre 2 está aqui, que é 60 graus, vai dar mais ou menos lá. Ok? E agora, π sobre 2, que é 90, dá 1. 90 dá 1. A gente já tinha deixado uma linhazinha ali para indicar. 180 π é 0. Aqui está. 3π sobre 2, menos 1. 3π sobre 2, menos 1. Eu já tinha deixado uma linha pronta aqui, ó, né? E finalmente 2π volta a ser 0. Ok? Então, se a gente for ligar essa parte aqui, ó, a gente já consegue ver que tem essa curvatura, certo? Então, vamos fazê-la. E vejam, pessoal, que a gente chegou até 90 no círculo trigonométrico. O crescimento que houve daqui para cá vai ser o decrescimento que vai ter daqui para cá, porque a evolução dos valores está em meia circunferência. Então a gente sabe que essa figura aqui, essa curva que subiu, é a curva que vai descer até aqui, certo? Então, ó, vou ter que virar um pouquinho a folha para desenhar um pouquinho melhor aqui, né? Talvez não fique 100% pela posição que eu estou desenhando, mas vamos lá. Olha aí, ó. Como subiu, ele desceu. Porque a gente fez essa parte, agora a gente replica essa. Agora, essa daqui, ó, é basicamente uma cópia daquela lá, certo? Então, nós vamos fazer daqui, ó, ele vai do π até o 3π sobre 2, essa linha aqui. Então, a gente vai fazer a curvatura. Vou virar um pouquinho a folha aqui para facilitar, ó. Certo? Olha lá. E agora, de 3π sobre 2 a 2π, vai voltar a subir os valores. Então, daqui até lá vai voltar a subir os valores. Aí está. Eu tenho o gráfico da função seno formando um ciclo. Ok? Por que um ciclo? Porque nós chegamos aqui, ó, no 2π novamente. Se eu continuar, eu vou estar repetindo o que está acontecendo do zero em diante. Então, se eu continuar daqui, ó, ele vai começar uma repetição que está aqui. Então, notem, o gráfico vai começar a subir novamente de maneira igual que está aqui. E se eu fizer daqui para trás, ou seja, valores negativos aqui para o ângulo começar do zero no sentido anti-horário, eu vou ter essa parte aqui, ó, que é essa última que está aqui, ó, que é justamente uma cópia desse aqui, ó, porque ó, de 2π para 3π sobre 2, ó, de 2π para 3π sobre 2, eu estou voltando, então eu tenho uma cópia. Quando a gente representa a função seno, a gente costuma representar um ciclo, e por isso que a gente diz que essas funções são cíclicas ou periódicas, porque uma coisa periódica é uma coisa que se repete num certo período. É por isso que nessa função a gente pode especificar o período, que é o espaço no eixo x, ou até em alguns casos o tempo, que a função precisa para fazer um ciclo. Então vocês podem ver, esse comprimento aqui, ó, é 2π, mais um motivo para ele não ser em graus, porque você não pode dizer que esse comprimento aqui, ou esse tempo aqui, é 360. Daria até para entender, né? 360 graus, mas não é. Então 2π ou 6,28 aproximadamente. Então, ó, o período da função seno de x padrão, a gente já vai colocar aqui, ó. É 2π, que é o tempo, em alguns casos, ou o comprimento que eu preciso para a função formar um ciclo. Vocês podem ver que formou um ciclo. Daqui para frente a repetição. Ela vai formar uma outra onda igual a essa. Daqui para trás também. E essa onda que a gente está vendo aqui, que é o gráfico da função seno, ela é chamada de senoide. Tá? Essa curva é chamada de senoide.
ok? E o período é o espaço que ela precisa, né, novamente, para frisar, para formar um ciclo. A gente acaba desenhando um ciclo só. Por que eu deixei tracejadinho aqui? Porque é esse que interessa. Embora você saiba que ele possa continuar, porque o nosso domínio é real. Vamos falar do conjunto imagem, então, pessoal. O conjunto imagem é o conjunto de todos os possíveis valores y. Então, olha só. Como os valores vêm aqui de dentro do círculo trigonométrico, no máximo 1 e menos 1. Parece a função padrão, né? A gente vai ver depois se a gente acrescentar aqui outros valores, modificar ela. Isso pode se alterar, inclusive o período também. Certo? Então, de menos 1 até 1. Vou colocar a notação de colchete aqui, porque vai ficar mais simplificado. De menos 1 até 1. A gente sabe que considera todos os números reais. Tá? Também posso escrever notação de conjunto. Y pertence aos reais. Tá ok. Y está entre, vai de menos 1 até 1. Tá? Aí está. E nós temos também nas funções trigonométricas, não em todas, né, uma coisa chamada amplitude. Tá? Porque a amplitude é o período que vai regular o formato dessa onda, a gente vai ver depois. Tá? Ele regula o formato da onda. Se essa onda se estica, se encurta ou aumenta, diminui na altura. E a amplitude é justamente isso. É a distância do ponto máximo até o ponto mínimo, dividida por 2. Então, ó, 1, 2, dividida por 2, 1, amplitude 1. Na verdade, você pode dizer que a amplitude é a altura de uma onda, né? Certo? Ou até a profundidade dela, se é que a gente pode falar assim. Tá? Mas a gente pega o ponto máximo e o ponto mínimo, quando existir, vê que a distância que é, vocês estão vendo que a distância é 2, divide por 2, 1. Ou então, separa direitinho uma onda dela, uma altura, e vê quanto é que dá. 1. É uma altura de uma onda. Certo? Aí está a nossa função seno, representada num sistema de coordenadas. Só que toda vez que a gente quiser representá-la ou usá-la como referência, a gente não vai precisar fazer todo esse processo. A gente vai mais ou menos fazer assim, ó, que é o que é importante, que é o que a gente precisa saber. Olha só, desenho um plano cartesiano aqui do ladinho e vamos representar a função seno. Você sabe que ela é uma onda com esse formato, então você faz ela de forma simplificada, mais ou menos assim, ó. Desenha a onda, sobe, desce, ó. Desenha um ciclo da função seno. Você sabe que ela parte do zero e vai até o 2π, uma volta completa para formar um ciclo. Você sabe que se aqui é 2π, essa curva aqui, ela é simétrica a essa, elas têm uma simetria, só que para cima e para baixo. Então você sabe que aqui é bem no meio do caminho, certo? Π. Você sabe que essa altura máxima aqui, ó, a função que aqui está é a função padrão. Função seno de x. Você pode até colocar uma parentezinha aqui se quiser no x, assim, ó. Certo? Você sabe que a altura aqui é 1 máxima, e aqui o mínimo é menos 1. Ó, eu já tenho um belo do esboço. Eu ainda sei que esse valor aqui, ó, como essa curva aqui, ela é espelhada com essa daqui, né? Foi até 0 a 180. Aqui é metade, que é 90, que é π sobre 2. Aqui também, ó, né? Bem no meio do caminho, né? Bem no meio do caminho, a gente sabe que é, para não ficar muito apertadinho ali, vou colocar, que é 270. 3π sobre 2. Ó, ponto máximo dela, o ponto mínimo, posso até melhorar um pouquinho, fazer isso aqui. E vejam só, eu construí o gráfico da função seno sem fazer a tabelinha nada, que a gente sabe que é 0, 0. E a gente costuma desenhar um ciclo. Sabemos que daqui ela continua, daqui ela continua. Porque se o domínio dela for real, né, o gráfico é uma figura infinita. Infinita e cíclica. Ok? Mas aqui está desenhado um domíniozinho, né, de 0 a 2π. Vejam só, temos uma boa ideia da função seno. Ok? Muito bem, olha só. Aí está o nosso estudo. Depois da função seno, nós teremos a função cosseno. E na função cosseno, o procedimento é absolutamente o mesmo. Você pode fazer a tabelinha que nós fizemos, né? E a função cosseno padrão é simplesmente cosseno de x. Você vai ver que a onda agora, em vez de começar no 0, ela começa no 1. Sobe e desce. E novamente aqui eu tenho um ciclo completo, porque daqui para frente é repetição do que está aqui. Então o período da função cosseno também é 2π. Né? O período da função cosseno também é 2π. A amplitude também é 1. Certo? A amplitude também é 1.
Essa função foi considerada domínio real porque é a função padrão, embora a gente saiba que ela continua daqui para cá, daqui para lá. Conjunto imagem também é de -1 até 1, certo? E a gente pode escrever também no formato tradicional de conjunto. Essa curva ela é chamada de cossenoide. Mas a gente vai ver que tanto a função cosseno quanto a função seno, quando representada graficamente, a gente pode chamar tudo de função, ou melhor, a gente pode chamar tudo de senoide. Porque vejam só, pessoal, vou colocar aqui, ó, esse gráfico que vocês estão vendo aí em cima é da função seno, vejam só, né? Só que se eu desenhar o gráfico mais de um período, né? Nesse caso aqui, ó, e eu separar uma parte dele, vejam só o que vocês estão vendo lá em cima e o que a gente está vendo aqui embaixo, certo? Se você olhar aqui, você vai dizer que é uma função cosseno, ó, porque é exatamente o formato que está ali. As curvas da função seno de x e cosseno de x, elas são iguais. O que diferencia uma da outra é o local onde ela começa. Então a gente diz que se você incluir uma diferença de fase de π sobre 2 de 90 graus, uma das duas funções, o período das duas fica visualmente igual. Na verdade, depois, se você desenhar vários períodos, você não consegue diferenciar a função seno da função cosseno, porque a curvatura das duas é a mesma. Então a gente vai ver mais adiante que uma função seno pode ser escrita como uma função cosseno e vice-versa. Tá? Vejam só lá. O mesmo acontece com a função cosseno, né? Se eu desenhar mais períodos dela, eu vou ver essa curvatura que está aqui, ou completa assim, ó, várias ondas. Ok? Muito bem, então todas as informações da função seno e cosseno, da função padrão, cosseno de x e seno de x, amplitude, conjunto imagem e período são idênticas. A diferença delas é onde ela começa. Uma começa na origem e outra começa aqui no ponto 0 e 1. Agora, né, de maneira análoga ao que a gente fez antes, como que a gente vai fazer a representação, né, de uma função cosseno de x? Olha só, da mesma maneira que a gente fez antes. O que a gente precisa saber, né, de uma função seno e uma função cosseno? Bom, vamos lá. A função cosseno a gente sabe que ela começa aqui. Deixa eu aproximar daqui as duas. A gente sabe que ela começa, em vez de começar no 0, ela começa no 1. Né? E você pode ver, ó, se a gente olhar no círculo trigonométrico aqui, né? Quando eu começo a aumentar os valores aqui, o valor do cosseno que é medido nesse eixo, ele começa a diminuir. Então, vejam só. Função cosseno, ele vai começar a diminuir. Aqui eu vou fazer um esboço, né, pessoal? Vai começar a diminuir. Depois ele vai caindo e vai à volta a subir. É como se a função seno, olhando aqui, ó, fosse um S de lado e a função cosseno fosse meio que um C de lado, né? Ó, C e um S, tá? A grosso modo. Ok? Então, ó, o período dela também vai ser de 0 a 2π, então a gente sabe que formou um ciclo, função padrão, né? Seno de x. 2π, então tá aqui, ó. O valor máximo 1 e o valor mínimo também -1. Se ela vai de 0 a 2π para formar um ciclo, então a gente sabe que bem no meio do caminho é π. E olha só, essa curvatura e essa curvatura aqui são meio que opostas, né? Mas é que elas são divididas bem no meio. Que valor que é esse aqui? Qual é o valor que o cosseno é 0? Π sobre 2, né? Π sobre 2, 90 graus. E aqui nós teremos também, vou puxar uma flechinha aqui para não ficar muito acumulado ali no gráfico, 3π sobre 2. Então é isso que a gente precisa saber na hora de fazer o gráfico de uma função seno e cosseno. A gente faz o esboço dela, sabe o formato principal, né? Sabe o formato principal, sabe que a função padrão é de 0 a 2π e o resto é praticamente consequência. Lembrando que conjunto imagem, né, vai de -1 até 1. Lembrando que aquela continua e aquela continua também. A gente fez um gráfico só para o domínio de 0 a 2π, que é um ciclo. Ok? Muito bem. Aí está a função seno e cosseno, né? São aquelas que a gente mais vai usar. Tá? Mais vai usar. E nós temos também, das três funções principais, né? Nós temos a função tangente, que aí muda um pouquinho.
tá? Ela fica um pouquinho diferente. Aqui nós temos a função tangente também, a função tangente padrão, que é simplesmente tangente de x. Domínio real, não, agora não é domínio real, porque eu não posso colocar qualquer ângulo no lugar de x. No lugar de x, quando for 90 ou π sobre 2, nós não teremos a tangente acontecendo. Então nós temos uma descontinuidade no gráfico, porque esse gráfico não se liga, essa parte do gráfico não se liga a essa, né? Então nós temos assíntotas verticais no gráfico da tangente. E a gente pode construir o gráfico da tangente também fazendo a divisão do gráfico de seno de x pelo gráfico do cosseno de x. Daí um pouquinho de trabalho, mas é possível. Tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a função seno ela é 1. Na função cosseno, ele é 0. 1 dividido por 0 não dá um número, a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante, dá infinito. Olha só, temos uma assíntota. Tá? Então, essa é a configuração do gráfico da função tangente. Notem que a função tangente é sempre crescente. A função seno, ela é crescente, decrescente, depois crescente. A função cosseno também tem essa oscilação. Já a função tangente é sempre crescente. Tá? Tem assíntotas verticais, olha como é que fica o domínio. Valores reais de x, tais que, sempre que eu tiver valores de π sobre 2, né, aqui, e somados com 180, ó, π sobre 2, mais 180, mais 180, mais 180, eles não poderão estar no domínio. Então, os valores de x são diferentes desses aí. Tá? Como é k inteiro, eu sempre pego π sobre 2 e somo 1, 180, 2, 180, 3, 180. Então, aqui não pode, aqui não pode. E como k inteiro pode ser negativo também, volta, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Tá? Sempre nesses dois pontos aqui, ó. Vai haver uma assíntota, que é o que está escrito aqui. As assíntotas verticais estão justamente aqui, vejam só. Justamente no x que não estão no domínio, porque devem ser diferentes disso aqui, olha só. A mesma expressão. Ok? Enquanto a partir do conjunto imagem é o conjunto reais, vejam só, a curva vai até infinito para cima, até infinito negativo para baixo. E o período, diferentemente das funções seno e cosseno, ele é π. Tá? A cada π a gente tem uma figura dessa, certo? Um ciclo. Então, um ciclo da função tangente é isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Ela forma um ciclo no espaço de 180 graus ou π radianos. Nesse espaço aqui ela forma um ciclo. E aí tem interrupção. A função seno e cosseno, não, ela precisa de uma volta completa para formar um ciclo. Tudo isso que eu estou falando é a função padrão tangente de x e funções padrões seno de x e cosseno de x. Se começar a aparecer outros termos aqui, somando, multiplicando, dividindo, tudo isso que está falando aqui pode ser alterado. Ok? E amplitude, para reforçar, não tem, porque amplitude é metade do ponto máximo e ponto mínimo. E a função tangente, ó, ela não tem ponto máximo e não tem ponto mínimo, porque aqui ela sobe indefinidamente e ela desce indefinidamente. Ok? É isso aí. Valeu!